Como é bom, irmãos, estarmos reunidos com a certeza de que o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Estamos reunidos para contar e cantar os seus grandiosos feitos. Ele tem sido o mesmo de geração em geração e Ele não muda. Ele é bom e fiel. E Ele está aqui entre nós. Amém. Você reconhece a influência dEle nesse lugar, sobre a sua vida, sobre a sua casa? Glória a Deus. Abra a escritura comigo no texto de João, capítulo de número 4, versículo de número 31. E enquanto você faz isso, eu queria te situar naquilo que nós estamos abordando ao longo do mês de agosto. Nesse mês de agosto, como aqui foi mencionado, nós celebraremos o Dia Verbo da Vida de Missões, o fruto da obediência de um casal que correspondeu ao chamado do Senhor e tem impactado vidas. Ao passar do tempo, ainda que ele não esteja mais aqui, a obediência dele continua a tocar a vida de pessoas. Quando a gente, irmãos, faz menção a estas coisas, não podemos nos esquecer o fato de que a nossa obediência também tem uma repercussão na vida das pessoas que estão em nossa volta. A nossa fidelidade a Deus, a nossa perseverança na fé, vai ecoar por gerações. A sua descendência, ainda que você não esteja mais aqui nessa terra, será abençoada por conta do seu sim ao Senhor. Você tem noção da importância disso? Você tem noção do legado que você está construindo para transmitir para aqueles que virão depois de você, se Jesus não voltar antes? Isso é muito impactante, queridos. Assim como esse casal marcou a vida de muitas pessoas, nós também fomos criados para impactar a vida das pessoas. Então, irmãos, neste mês você será desafiado, eu serei desafiado. Nós seremos instigados acerca daquilo que é plano, propósito e agenda de Deus para nós, a grande comissão. Está escrito no Evangelho: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Amém? Diga: isso é para mim, isso é para nós. Aleluia. Vamos ler esse texto a partir do verso 31. Enquanto isso, seus discípulos lhe pediram: Rabi, mestre, come. Ele, porém, respondeu: tenho uma comida para comer que não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: acaso alguém lhe trouxe o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Não dizeis vós: faltarem ainda 4 meses para a colheita? Mas eu vos digo: erguei os olhos e vede os campos já prontos para a colheita. Diga comigo: erguei os olhos. Verso 36, quem colhe já recebe recompensa e ajunta fruto para a vida eterna, para que se alegrem juntos, tanto o que semeia, quanto aquele que colhe. Eu vos enviei para colher aonde não trabalhastes, outros trabalharam e vós recebestes do trabalho deles. Meus irmãos, o contexto dessa porção que nós lemos é muito importante para que tenhamos compreensão do que está acontecendo e se desenrolando aqui. Nessa passagem, irmãos, de João, no capítulo de número 4, uma mulher samaritana de um povo misturado, de um povo que sofria preconceito dos judeus, dos religiosos, sobretudo, porque se misturou, não apenas de forma étnica, mas também espiritualmente, cedendo aos costumes pagãos. E o povo de Samaria não era um povo bom na ótica dos judeus, não era um povo digno, não era um povo
valioso, eram tratados como qualquer gente, qualquer coisa. Sabemos que não é assim que Deus enxerga a cada um de nós, embora, irmãos, o pecado tenha nos tornado inimigos de Deus. Aquela cruz não foi apenas para aqueles que se julgam sãos, foi para os malfeitores também, foi para os infiéis também, foi para os pagãos também, foi para os inimigos e rebeldes também. E a graça de Deus, irmãos, ela é suficiente para transformar a vida de qualquer homem, independente do buraco onde ele se encontre, desde que haja quebrantamento. Deus não despreza um coração contrito. A lei, irmãos, ela era capaz de encerrar em prisão, em morte, qualquer homem, por melhor que fosse. Mas a graça, irmãos, ela é capaz de salvar qualquer homem, por pior que pareça. Porque a graça não está apoiada nos nossos próprios méritos. A graça não está apoiada, irmãos, de onde viemos, no que fizemos, mas naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. E ele reconciliou consigo um povo que hoje ele chama como propriamente seu. Povo de propriedade exclusiva, nação santa, sacerdócio real. Aleluia! Você se alegra com isso? Mas, irmãos, o que é que está acontecendo? Aquela mulher samaritana, ela está sendo profundamente impactada, porque o encontro com Jesus vai promover um impacto poderoso nas nossas vidas. Eu sei, muitos de nós já tivemos esse encontro e lembramos, até de forma emocionada, do que aconteceu naquele dia, como o Senhor nos encontrou e o que Ele fez conosco, em nós, de nós e através de nós. Você se alegra quando se lembra? O dia que o Senhor apareceu para você e mudou a sua sorte. Aleluia, eu me alegro muito por isso, queridos. E então, aquela mulher, segundo o texto bíblico, ela passa a proclamar o Messias por toda a cidade de Samaria. A água que aquela mulher tinha ido buscar, meus irmãos, era menos importante do que a água que o Senhor Jesus tinha para oferecê-la. E veja, irmão, se isso não tem também relação com a nossa experiência de vida e de fé. Talvez a maioria de nós nos encontramos ou buscamos o Senhor Jesus por conta de alguma necessidade que tínhamos, por conta de algo que nós julgávamos importante para nós, mas estava faltante, estava fora do lugar, estava quebrado. Preste atenção numa coisa, irmãos. O que vai acontecer aqui neste poço é Jesus Cristo convencendo aquela mulher samaritana de que a necessidade que ela tinha não era física, não era material, mas era necessidade dele, era necessidade da sua presença, era necessidade da sua graça, da sua glória. Lembre-se, por favor, irmãos, que a maior necessidade que você tem para a sua vida não é um carro novo, não é uma casa nova, não é um emprego dos sonhos, nada disso, não é uma família, não é um casamento. A maior necessidade do homem é nascer de novo. Era o que Jesus Cristo dizia a Nicodemos: importa nascer de novo. Mais do que qualquer outra coisa nessa vida, o homem tem necessidade de salvação, de Jesus Cristo. E este vivo e ressurreto. Aleluia! Mas sabe, meus irmãos, os discípulos de Jesus vão à cidade e eles voltam sozinhos, cheios de pães, mas sozinhos. Somente eles que foram, os mesmos voltaram. Agora na narrativa nós percebemos uma coisa diferente. A mulher, ela vai à cidade e depois daquele encontro com Jesus, depois daquele encontro com o mestre, ela traz consigo mais gente. Ela traz consigo pessoas. E eu acho isso aqui curioso, irmãos, porque os discípulos, tal como muitos de nós, se tornaram profissionais da religião.
conviviam de tal forma com Jesus, que talvez nem tinham o mesmo fervor, o mesmo ímpeto, o mesmo discernimento, a mesma sensibilidade para conhecer aquilo que Deus, de antemão, estava fazendo por intermédio deles. Aquela mulher, porém, irmãos, com um encontro naquele poço, teve a sua vida completamente transformada, e Deus fez dela uma evangelista. Deus fez dela uma missionária. E deixa eu falar uma coisa para você, meu querido: quando Deus muda a sua história, quando Deus entra na cena, Ele faz de qualquer um missionário. Porque, irmãos, nós estamos transmitindo uma mensagem que antes de qualquer coisa funcionou para nós, alcançou as nossas vidas, transformou a nossa história, irmãos. Não vendemos um roteiro de um destino que não fizemos. Nós anunciamos, queridos, uma presença onde nós estamos. Nós anunciamos um Jesus que conhecemos, que amamos, que servimos, que morreu por nós e que habita em nós por meio do seu Espírito. E aproveitando o fato de a mulher samaritana ter se ausentado, aqueles discípulos então suplicam a Jesus: Rabi, mestre, come, você já está amarelo de fome. A gente estava saindo da Judeia, caminho da Galileia, era chão. Mas Jesus Cristo fez uma interrupção. Ele parou em Sicar, uma cidade de Samaria. Porque, irmãos, deixa eu te falar uma coisa: quando nós nos dispomos a viver essa missão, essa grande comissão, temos que estar prontos para as interrupções. Temos que estar prontos para as direções do Espírito. Temos que estar prontos, porque no meio do ordinário, Ele pode fazer coisas extraordinárias. Às vezes é só uma segunda-feira, para a maioria das pessoas principalmente se elas estiverem desconectadas, insensíveis e indiferentes. Mas, irmãos, para você e eu que estamos cheios do Espírito Santo, a gente passa do lado de alguém na calçada, e quando o Espírito fala, essa pessoa agora mesmo, tudo fica diferente do comum. Tem que ter disponibilidade, tem que ter sensibilidade. Jesus Cristo estava ensinando uma lição para os seus discípulos. Estávamos indo sim, da Judeia para a Galileia, mas se Deus mandar parar, pare. Mas se Deus soprar outro vento, vá, interrompa. Mas eu estava muito ocupado, vá. Faça o que Deus diz. Quando eu era pequeno, eu compartilhava isso aqui na primeira sessão, eu brincava de algo que você também deve lembrar. Seu rei mandou dizer. Alguém já brincou disso também? E a brincadeira era mesmo isso, era literal, tá? Seu rei mandou dizer, aí a gente falava aquela coisa e todo mundo repetia, replicava. E sabe, meus irmãos, na história e no enredo do Evangelho, qual eu e você hoje estamos inseridos, na agenda de Deus, é o rei que está mandando dizer: vai, pregue o Evangelho, faça discípulos de todas as nações. E se Ele é Deus e criou você, e se Ele é Deus e salvou você, não tem que haver questionamento. Você não tem que titubear, você não tem que pestanejar, faça a vontade dEle. Aleluia. Então, queridos, Jesus aproveita aquela cena para adverti-los, e Ele queria justamente transmitir isso. Pessoal, não há comida mais saborosa do que essa: fazer a vontade de Deus. Os discípulos olhavam para o mestre no natural e diziam: você está com fome? Come, rapaz. Mas Jesus olhava para eles e dizia assim: eu estou participando da agenda do meu Pai. Isso é saboroso, isso é precioso, isso é glorioso, de forma tal que as minhas necessidades próprias ficam em segundo plano. O meu conforto em segundo plano, as minhas preferências em segundo plano.
Irmão, Jesus estava com fome mesmo, é capaz de estar. Eram longas as distâncias e feitas muitas vezes a pé. Sabe, Jesus Cristo, ele não está falando ali que aqueles que o seguissem não iriam mais comer, até que Jesus Cristo voltasse, até que ele voltasse numa outra ocasião. Não é isso, irmão. Não tem esse jejum até que Jesus volte, ok? Senão você morre antes. Você entende? Seu corpo precisa de alimento, seu corpo precisa de água. E o jejum, sim, é interessante que você coloque ele na sua dieta espiritual. É importante, é um hábito do Espírito para o seu crescimento na fé, para que você então adquira sensibilidade àquilo que o Senhor Jesus te inclinou para fazer, aquilo que o Senhor Jesus disponibilizou para você. Você entende isso? A gente, irmãos, não jejua para que Deus mude, a gente jejua para a gente mudar. Você está aqui? Amém. Então, queridos, Jesus Cristo, ele não considerava a vontade de Deus como um fardo, como uma tarefa desagradável. Para ele, irmãos, aquele trabalho, aquela tarefa, nutria sua alma, trazia contentamento, trazia prazer, trazia alegria. Fazer a vontade de Deus alimentava, satisfazia o Filho de Deus. Aquele era um momento de colheita. Aquele era um momento, irmãos, de ceifa. Uma cidade inteira haveria de ser impactada por conta de uma mulher. Os discípulos estavam preocupados, como bons cerimonialistas, em levar Jesus para as multidões. Jesus enxergava naquela mulher o potencial de alcançar multidões. Você entende, querido, que quando você está pregando o evangelho tete a tete, um a um, face to face, o efeito colateral daquilo, irmãos, você não consegue prever. Alguém que pega junto com a visão de Deus, pode mudar uma cidade, pode mudar uma nação, pode mudar o destino eterno de muitas pessoas. E Jesus Cristo valorizava tanto os momentos com a multidão, quanto valorizava os momentos tete a tete. Os maiores e mais belos sermões foram feitos entre Jesus e uma pessoa só. Não podemos nos tornar o tipo de gente que se prepara para pregar para multidões, mas se omite quando é para pregar para uma pessoa só. Estuda quando o pastor dá uma oportunidade para pregar, mas não estuda para pregar na segunda-feira para alguém. Qual o valor de uma multidão? Qual o valor de uma pessoa? Para Jesus, o mesmo. São pessoas. Sabe, meus irmãos, aquela mulher, a princípio, não estava entendendo as palavras de Jesus. Que água é essa que ele tem para me dar? O que é isso que ele me oferece? Porque estava tratando ainda de maneira material, natural. Agora, irmãos, os discípulos pensam que Jesus Cristo está falando de uma comida física. E é por isso que eles perguntam assim: peraí, mas se não fomos nós quem o alimentamos, então quem foi? Diga logo, Jesus, quem foi que providenciou isso? Nós falhamos. Eu acho que eles estavam preparando já desculpas. Nós nos atrasamos, foi culpa de Pedro. Mas, irmãos, Jesus Cristo não se referia a uma necessidade física. Jesus Cristo se referia a uma necessidade espiritual. Eu preciso, o zelo pelo Senhor, pela sua casa, pela sua lei, pela sua obra, me consome. Eu quero fazer isso, eu amo fazer isso, eu me gasto, eu me empenho. Isso para mim não é fardo, isso para mim não é apenas sacrifício, isso é o que alimenta a minha alma. Quem pode dizer isso essa noite, irmãos?
Quem daqueles que estão escalados hoje à tarde, por exemplo, vieram com o entendimento de que o que vocês fazem hoje aqui nutre a alma? Você não veio só responder uma escala, você não veio só fazer o gosto da sua liderança, você veio participar da agenda de Deus. Aí então Jesus Cristo, mediante uma palavra de conhecimento, ele diz assim para aquela mulher: cadê teu marido? A mulher responde o quê? Não tenho. E o mestre diz: disseste bem, porque já tivesse 5, e esse que agora tens não é teu. Quanto é 5 mais 1? 6, concorda? E o que é que significa o 7 na escritura e na teologia? Perfeição. Deixa eu te falar, até o momento de encontrar com Jesus no poço, o que ela encontrou não saciou, não completou, não preencheu. 6. Mas Jesus chegou na história, chegou perfeição sobre a vida dela, chegou saciedade, chegou contentamento, chegou preenchimento. O vazio que havia nela estava sendo preenchido por conta de um encontro com Jesus. Um encontro com Jesus, um encontro com o próprio Deus, a perfeição, a imagem do Pai, a plenitude de Deus. Muda a sua vida de uma forma, meu querido, que você não tem noção. Mas vamos avançando. A gente vai destacar aqui 5 verdades preciosas dessas questões que apresentamos e destes versículos que lemos. Primeiro, nós precisamos ter visão. E confesse isso comigo. Diga assim: eu preciso ter visão. Deixa-me fazer uma dinâmica aqui com você, por gentileza. Olhe lá para trás agora mesmo. Olha para lá. O que é que você vê? Uma porta? Um povo servindo? Algumas paredes ainda inacabadas porque estamos em obras? Isso é o que você vê. Isso é o que você vê com seus olhos. Agora olhe de novo, mais uma vez, e me diga o que é que você vê com o seu coração. Eu vejo ali, irmãos, que entrarão pecadores. Eu vejo ali que entrarão famílias quebradas e serão restauradas. Eu vejo ali que entrarão pessoas mancas e serão curadas. Eu vejo ali que entrarão corruptos e serão puros, purificados e santificados. Eu vejo ali que entrarão prostitutas, mas aqui serão também quebrantadas e transformadas. Andarão em pureza, andarão naquilo que é padrão e propósito de Deus. Eu vejo ali, irmãos, almas sedentas encontrando aqui a água que sacia a sede. Isso é o que eu vejo com o coração, não com os olhos. E sem visão a gente faz pouca coisa. Sem visão a gente só faz o que é mandado. E muitas vezes sem entendimento. Só reproduz um comportamento. Só reproduz um mecanismo, uma orientação morta, um protocolo. Sem visão, irmãos, é isso que acontece. Mas sabe, Deus nos instiga e nos estimula a ver não com os olhos, mas a ver com o nosso coração. Uma visão espiritual, irmãos, pode produzir um impacto poderoso na sua vida de hoje em diante. O seu destino em Deus, profeticamente, irmãos, pode ser mudado por conta de uma visão espiritual, por conta de um encontro no poço com Jesus. Se nós queremos servir a Deus com ousadia, irmãos, e poder, e também intrepidez e fervor, precisamos clamar, irmãos: abra os olhos do meu coração, Senhor. Porque não somos guiados pelo que vemos. Sabemos que somos guiados, sim, por aquilo que nós cremos. E aí no verso 35 está escrito assim: não dizeis vós, faltarem ainda 4 meses para a colheita, mas eu vos digo, erguei os olhos e vede os campos, já estão prontos para a colheita. Irmãos, os discípulos não tinham discernimento do momento que estavam vivendo, do que Jesus estava falando. E Jesus Cristo está dizendo: vocês acham que deve existir um certo intervalo entre a semeadura e a colheita, mas vejam bem, o que eu digo é que eu acabei de semear a semente, a colheita está pronta.
E note comigo, irmãos, a semente que Jesus semeou para a salvação, jamais nenhum homem na história poderia semear. Em pecado? Jamais. Em desobediência? Jamais. Não se achava na terra nenhum justo sequer. Mas dos céus desceu um. E ele era o próprio Deus. E ele era o Verbo encarnado. E ele se fez homem. E ele tabernaculou em nosso meio, cheio de graça e verdade. E ele disse: eu vou para a cruz. Ele semeou na cruz o que eu e você não podíamos semear. Mas escute algo em nome de Jesus nessa tarde: você e eu, e somente nós, podemos fazer agora o que ele nos comissionou. Porque a semente foi semeada na cruz. A colheita que está pronta terá de ser ceifada pela igreja. Note, irmãos, que nem mesmo os anjos receberam tal privilégio. A grande comissão, irmãos, é de caráter exclusivo do corpo de Cristo. Deus não vai mandar um anjo para pregar por você. É você quem vai, é você quem se disponibiliza, é você quem abre a sua boca. É você que anuncia essa verdade, meu irmão. Então erguei os olhos. Precisamos de visão. O que é que nós estamos fazendo aqui, num domingo como este? Quando nós nos movemos por vista, irmãos, a gente perde de vista, desculpa a redundância, mas a perspectiva da agenda de Deus. E a gente fica distraído com os cuidados dessa vida, julgando que eles são mais importantes do que aquilo que Deus está nos inclinando a fazer. A gente acha mais importante o nosso trabalho, a gente acha mais importante a casa que a gente está construindo, a gente acha mais importante os nossos entretenimentos. Por que isso acontece, irmãos? Porque nós não estamos com a perspectiva correta. Porque nós não estamos vendo com o coração, nós estamos vendo com os olhos. E aí tudo e qualquer coisa parece ser mais importante do que o reino. Seus compromissos, suas preferências, suas agendas, vêm sempre em primeiro lugar. Por que isso acontece? Porque seus olhos estão fechados. Por isso, hoje é o tempo de você dizer: Senhor, abra os olhos do meu coração, me dá entendimento, me dá discernimento. Aleluia. Nós só temos, irmãos, essa geração para alcançar essa geração. E se não o fizermos, as pessoas com as quais convivemos irão para o inferno. Não tem um meio termo, não. Ou vai para cima ou vai para baixo. O inferno, o juízo eterno, irmãos, aí deixa eu te falar, é parte da doutrina básica de Cristo, princípio elementar. Não é algo que a gente cria e elabora para colocar medo nas pessoas, não. É fato. Não tem estado intermediário não, querido. Se você partir dessa vida com Cristo, é com Ele que você estará na glória. Mas se partir daqui sem, irmãos, você entende o que eu estou dizendo? Isso acende em você o que? Medo, pavor ou urgência? Urgência, queridos. É o que deve nos estimular a irmos para o nosso campo missionário, que é amanhã, na segunda-feira, na vida cotidiana, e encararmos a vida com intencionalidade, com propósito. Você veio ser equipado aqui no domingo, mas onde é que você vai usar o equipamento? É lá. Os dons estão aqui, irmãos, as manifestações do Espírito para o proveito dos santos e para o equipamento espiritual. Mas onde é que a gente gasta, usa isso? Mas onde é, irmãos, que isso vai ser útil? No mundo lá fora. Quem tem sido você? Um missionário ou um impostor?
Mas sabe, irmãos, além de visão, eu e você precisamos de paixão. Diga comigo, eu preciso de paixão. Jesus disse no verso 34 o seguinte: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. O que faltava então aos discípulos, irmãos, não era dinheiro, não era um recurso. O que faltava aos discípulos não era uma estratégia melhor. O que faltava aos discípulos era paixão. Naquele momento, nesse contexto em que nós estamos lendo. E para nós não é diferente, falta a mesma paixão. É por isso que a gente tem sido tão xoxo. Quem conhece essa palavra aqui? Irmãos. Vai levando a vida de qualquer jeito e no domingo vai para a igreja. Para atender o protocolo. Sem paixão, seremos indiferentes. Sem paixão, seremos vagarosos. Sem paixão, seremos omissos. Sem paixão, seremos covardes. Mas, irmãos, apaixonados por Cristo, pela sua obra, a gente vai dizer, como diz o apóstolo Paulo lá em Atos 20, 24, salvo engano: não considero a minha vida como preciosa, contanto que eu complete a carreira que eu recebi do Senhor e testemunhe o evangelho da graça de Deus. Paixão nos coloca em movimento, irmãos. Paixão nos leva à segunda milha. Paixão nos leva a fazer além do que é pedido. Paixão, queridos. Os trabalhadores da obra de Deus não podem ser conhecidos e tidos como meros fazedores, só cumprindo escala. Não, irmãos, os trabalhadores dessa seara são, antes de qualquer coisa, apaixonados. E se você não está fazendo isso, fluindo da consciência dessa paixão, dessa gratidão que você tem, dessa devoção ao Senhor, em algum momento, alguma coisa menos importante vai te parar. Meus irmãos, a boa notícia é que nós anunciamos ao mundo a mesma mensagem que mudou a nossa história. A boa notícia, irmãos, é que nós estamos testemunhando com fervor e com alegria o fato de que hoje nós somos co-participantes da natureza de Deus, emissários seus, embaixadores de Cristo, como se o próprio Deus exortasse ao mundo por nosso intermédio que se reconcilie com Ele. Posso traduzir? Deus te chamou e te inseriu na agenda dele. Precisamos de visão, precisamos de paixão, precisamos de compromisso. Escute uma coisa: o que é que nós podemos fazer bem feito se não fizermos com compromisso? Se não fizermos com dedicação? Você faz um trabalho bem feito assim? Você, na sua rotina comum, consegue fazer um trabalho bem feito, desinteressadamente, por acidente? Só se for um milagre, não é verdade, irmão? Só se for coincidência, né? Mas, irmãos, tudo que a gente quer fazer com excelência tem que ter compromisso. Uma lavoura madura não pode esperar para ser colhida. Por quê, irmãos? Porque os frutos apodrecem. Se Jesus está dizendo para nós, a colheita está pronta, se a gente não for, irmãos, se a gente perder tempo, não haverá mais alternativa, não terá mais utilidade. Você espera pregar o evangelho no céu? Para quem? Com que propósito? Os dons, a unção, o revestimento do Espírito que nos leva a testemunhar com ousadia, tudo isso serve para esta terra, para este tempo, para essa janela de oportunidade. Jesus te equipou, Jesus me equipou para hoje.
para o agora, para este tempo presente. Não foi apenas para prosperarmos financeiramente, nada contra isso, você me entende? Mas o equipamento que vem do céu é para um propósito eterno. Então, irmãos, aquela não era hora de comer. Sicá estava madura para a colheita. A evangelização, irmãos, não é um programa, não é um departamento da igreja. É um estilo de vida, é uma sagrada vocação. E esse compromisso tem que queimar no seu coração, irmão. Tem que te mover, tem que te tirar do conforto mesmo. Tem que te tirar do ócio, da omissão, da timidez, da conveniência. Porque a gente espera tantas vezes, irmãos, fazer a vontade de Deus do nosso jeito, com base nos nossos termos, dentro do nosso raio, com nossos recursos, com o nosso conforto. Mas não é assim que Jesus fala, irmãos. Ele de antemão disse aos discípulos: ei, deixa tudo e me segue. O que ele está falando ali, irmãos? Dependência total, exclusiva. Confia em mim. Tenha comigo uma parceria. Você está comigo? Irmãos, você deve conhecer a história desse homem, Charles Studd. Ele é um esportista londrino muito famoso, conhecido na história. Depois você dá um Google, certo? E ele era um homem aclamado na sua geração, na época em que ele performava por toda a sua nação. Mas acontece que esse homem recebeu um chamado da parte de Deus para ir para o campo missionário. Ele chegou aí para a África e para a Ásia. E alguém, certa feita, perguntou para ele o seguinte: como alguém é capaz de abrir mão de tudo que você tem para ser missionário? Abre aspas, palavras dele mesmo. Se Jesus Cristo é Deus e Ele deu a sua vida por mim, então não tem sacrifício tão grande que eu possa fazer por amor a Ele. Você está entendendo isso, irmãos? Não tem sacrifício tão grande que possamos fazer por amor àquele que viveu e morreu e ressuscitou por nós. Abrir mão, queridos, era mesmo a fascinação de quem tinha encontrado essa pessoa. Porque os discípulos abriam mão e então se davam alegremente, porque havia algo tão belo, tão nobre, tão excelente, tão sublime, que faziam todas as outras coisas que eles estavam segurando nas suas mãos parecerem como refúgio, esterco, nada. Jesus Cristo é mais excelente, irmãos, do que qualquer outra coisa que você consiga conquistar ou adquirir aqui nessa terra. E era isso que os levava a abrir mão, a sacrificar. Não era um sacrifício sem propósito, não era um sacrifício, irmãos, sem razão. Não, queridos, era uma resposta de adoração a Ele. Mas para nós, muitas vezes, sacrificar é trazer o dízimo. Sacrificar é vir para o culto num dia de chuva, é ficar acordado na hora da mensagem. Aguenta ficar acordado fazendo qualquer outra coisa, mas ouvindo a palavra de Deus, dorme. Sacrifícios. Olha o que eu estou fazendo por amor a Ele. Isso lá é sacrifício, irmão. Ei, eu não quero julgar de onde você veio, onde você estava, me entenda. Todos nós trabalhamos, mas sabe, queridos, tem uma coisa que nos motiva, tem um propósito, tem uma glória maior esperando por nós, tem uma coroa incorruptível, tem recompensas incomparáveis esperando por nós, irmãos. Será que isso não é digno da sua atenção, da sua diligência, da sua perseverança, da sua fascinação? Por isso aquele homem larga fama, larga dinheiro, larga visibilidade e diz assim: não há sacrifício tão grande que eu possa fazer por amor a Ele. Afinal de contas, Ele viveu e morreu por mim.
Diga compromisso. Mas em quarto lugar, nós precisamos de quê? Parceria. É o que nós vemos do verso 36 até o verso 38. Note comigo, Jesus Cristo está falando de dois personagens aqui, o semeador e o ceifeiro. Ok? Olha só, um planta e o outro colhe. Quem se lembra daquilo que Paulo fala no texto de Coríntios? Eu plantei, Apolo regou e Deus deu crescimento. Presta atenção numa coisa, irmãos. Igreja se faz com muitas mãos, de muitos dons, com uma diversidade, irmãos, de talentos. Deus dispôs assim intencionalmente, para que houvesse complementariedade entre nós, para que houvesse interdependência entre nós, para que nós entendêssemos que o trabalho do meu vizinho é o mesmo, visa o mesmo resultado que o meu, embora seja diferente. Não sei o que é que você faz hoje, dentro do nosso corpo de serviço nessa igreja, mas se tem alguém perto de você que faz uma coisa diferente, não se esqueça, o resultado pretendido é o mesmo. É a salvação dos pecadores, é a edificação daqueles que estão sendo salvos. O resultado, irmãos, é o mesmo. Quer esteja eu no louvor, quer esteja eu no som, quer esteja eu na porta, quer esteja eu no departamento infantil, quer esteja eu na limpeza, é o mesmo, no estacionamento, é o mesmo resultado, irmãos. Estamos visando isto. Estamos desenvolvendo juntos o quê? Uma sociedade, uma parceria, irmãos. Não dá para concentrar toda a atividade da igreja às costas de uma pessoa só. Além de você não se desenvolver espiritualmente, você ainda sobrecarrega quem está fazendo. A obra de Deus, irmãos, precisa de parceiros. Parceiros que plantam, parceiros que regam, parceiros que colhem, parceiros que oram, parceiros que vão, parceiros que investem. Parceiros, irmãos, de mãos dadas e com muitas mãos, nós faremos nessa terra proezas, juntos como igreja. Deixa eu te falar de uma oportunidade gloriosa, nossa reforma. Você consegue perceber ou calcular de forma minimamente razoável o que 10 semeadores conseguem fazer se comprometerem com isso? 10, só 10. Alguma coisa, não é verdade? E 50? E 100? E 200? Irmãos, nós temos quase 300 no grupo do WhatsApp dessa igreja. Eu não quero constranger ninguém, não é cultura nem hábito dessa igreja fazer isso. Quantos destes contribuem regularmente para ver isso aqui avançando? Cinco, 6, 7, 10, 15, 20, sendo otimista. Essa obra, irmão, será tão rápido quanto a nossa capacidade de dar as mãos e fazê-la avançar. Quanto o nosso desprendimento e a visão para fazer o que Deus nos inclinou a fazer aqui nessa comunidade a partir dela. Um povo unido, queridos, é mais forte. Um povo unido acerta o alvo mais rápido. Um povo unido alcança essas proezas, estes grandes feitos e façanhas no Senhor. Porque se lembre, não estamos fazendo, irmãos, uma obra só, a partir de uma pessoa só. Ninguém está vivendo aqui em carreira solo. Igreja não é sobre isso. Não estamos trabalhando para o pastor pregar. Não estamos trabalhando para o pastor aparecer na rede social, para ele ser famoso. Não é para isso não, irmãos, esquece isso. Estamos trabalhando para saquear o inferno. Estamos trabalhando, irmãos, para ver destinos mudados. Estamos trabalhando para esvaziar os bares, as boates, os prostíbulos.
Vamos entender isso. Uma parceria, queridos. E eu não sei qual é o lugar que este Deus nos levará, mas eu sei que unidos chegaremos mais rápido. Você está disposto? Então diga assim: eu preciso ter uma visão, eu preciso ter paixão, eu preciso ter compromisso, e eu preciso de uma parceria. Porque, irmãos, não há alegria maior do que levar alguém a Cristo. Você concorda? É por isso que Jesus Cristo estava dizendo isso para os discípulos: gente, comida. Você não está vendo o que está acontecendo aqui, não? Essa mulher estava presa e foi liberta. Essa mulher estava morta e foi vivificada. Essa mulher está tendo a sua vida completamente mudada. Isto aqui é o que agrada o meu paladar. Deixa as outras coisas para depois. Depois a gente toma um açaí. Quem gosta de açaí? Depois a gente come um cuscuz. Mas agora eu quero alcançar essa alma. Irmãos, se você não teve ainda o privilégio e a graça de alcançar uma alma, irmãos, ei, é uma coisa que nos deixa o dia inteiro besta. É ou não? Quem pode testificar? E a gente sai contando o que aconteceu para todo mundo. Não para se gloriar, mas para mostrar: ei, esse evangelho muda, funciona, transforma. Agora presta atenção que Jesus Cristo está dizendo aqui. Ele diz assim, irmãos: vós colhereis aonde não semeastes. Por favor, quando você ganhar uma alma, quando você participar da colheita, não se esqueça que você só está colhendo porque houve sementes. Ou seja, ninguém ganha uma alma trabalhando só. Antes de você ceifar, muitas outras pessoas oraram, abençoaram, amaram, pregaram. Eu sou o evangelista. Tem gente que pensa: olha quantas almas eu ganhei esses dias. Você não sabe quantos joelhos se dobraram. Você não sabe quantas lágrimas foram derramadas. Você não sabe quantas pessoas estão envolvidas nessa proposta. A igreja, irmãos, que se reúne no mundo inteiro, está gerando isso. E o Senhor Jesus está falando: estes dois personagens são importantes, os que plantam e os que colhem. Então, quando nós colhemos, temos que honrar ao Senhor, sim, mas temos que ser gratos porque outras pessoas passaram por lá. Deixa eu te falar, irmãos, nós temos um momento célebre aqui. E como é bom quando a gente conclui um culto celebrando a sorte de alguém que foi transformada. Celebrando alguém que estava morta e então viveu e agora tem acesso à vida eterna. É bom ou não, irmãos? É maravilhoso, mas deixa eu te fazer, o galardão não é só do pastor, não. O galardão começou com as irmãs da intercessão. O galardão começou com o cara do estacionamento que disse assim: você é bem-vinda, amada e querida. Começou com os irmãos que estão na porta abraçando, amando, dizendo assim: ei, sua vida não será mais a mesma. Passou também pelos irmãos do som que estão produzindo o melhor som possível para que essa mensagem seja ecoada, pelos irmãos da transmissão que estão levando agora essa mensagem por todas as nações, pode chegar em qualquer canto e pode alcançar a vida de alguém. Passou pelas irmãs, professores e monitores do DI, que agora, ei, deixa eu te falar, não são super nani, não são babá, não, estão pregando o evangelho também ali. Porque se algum papai aqui, porventura, esquecer do que ouviu hoje, filhinho e filhinha vai dizer assim: papai, você não se lembra não do que Jesus falou? Papai, você não se lembra não que agora é a hora do culto? Eu estou tão cansado, filha. Não, pai, eu quero ir para a igreja. Celebra isso é bênção. Ou você queria receber um telefonema: pai, vem me buscar aqui na boate, eu estou bebo cego. Eu prefiro ouvir o meu filho dizer assim: bora para a igreja, papai. Está cansado, papai? Vai mesmo assim, papai. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Ensina com palavras, mas também com atitudes. Vai para a igreja quando quer e quando não quer também. Com vontade ou sem. Fazendo chuva ou fazendo sol. Mostra que é fiel. Mostra que vale a pena. Mostra que tem recompensa nisso.
Por fim, precisamos ter a certeza de que há uma recompensa. O ceifeiro, diz a Escritura, recebe desde já a sua recompensa e entesoura seu fruto para a vida eterna. Quando um pecador, irmão, se volta para Deus, deixa eu te falar, não tem que ter festa só no céu, não. Não é só os anjos que fazem parte desse cerimonial, não, irmãos. É a igreja na terra também. Mas às vezes é uma morgação. Alguém diz assim, eu vou para Jesus, você não sabe o que está se passando dentro dela, você não sabe a resistência que ela está enfrentando, você não sabe o que o diabo está falando para ela, ei, tu vai de novo, eu vou te envergonhar, tu vai cair amanhã. Aí quando alguém, na ousadia do Espírito, com o favor e a graça de Deus, se dispõe a vir aqui à frente, um público de espectadores, que não estão entendendo o que estão fazendo, pelo que estão trabalhando, pelo que estamos orando, o que nós estamos vendo com o coração. Não importa, irmão, se vem uma multidão de 10, 20, 50 ou 100 pessoas. Se vier uma, ei, meu irmão, é uma a menos no inferno. E é uma a mais na glória com o Pai. Você está entendendo, irmãos? Às vezes é mesmo um trabalho de formiga. É de pouquinho em pouquinho, a gente vai se ajudando, a gente vai vendo Deus fazendo. Ei, querido, hoje de manhã teve um adolescente que veio. Foi glorioso demais, irmãos. Tão importante quanto se tivesse tido 100 pessoas aqui. E tem que ser encarado assim pela igreja. Porque a igreja está nessa terra para isso. Para saquear o inferno, irmãos. Para alcançar os perdidos. Então, veja, quando esses ceifeiros chegam aos céus, eles terão a graça, o privilégio, o prazer de serem recebidos por aqueles que foram alcançados por seu ministério, por sua ousadia, por sua perseverança. Deixa eu te falar, naquele grande dia, quando o Senhor nos buscar, nós encontraremos com gente que a gente nem se lembra que pregou. E que às vezes nem vimos os efeitos imediatos. Talvez não foi uma alma que foi ceifada por nós, colhida por nós, mas foi uma semente plantada ali, que depois haveria de ser germinada. E a gente vai se deparar com essa pessoa. Imagina, irmãos, alguém vindo ao meu encontro, não agradecendo por mim, porque eu sou um bom pregador, não, mas dizendo assim, obrigado. Não fosse você, não seria esse o meu endereço. Ou você acha que a gente vai estar com amnésia no céu? Vai não, irmãos, a gente vai lembrar. Mas vai lembrar com regozijo. Vai lembrar, irmãos, com a certeza de que valeu muito a pena. Tudo que deixamos para trás, tudo que renunciamos, tudo que perdemos para ganhar, tudo que morremos para viver, tudo que entregamos para receber ainda mais. Esse é o Evangelho, irmãos. E deixa eu te falar, quando a gente tem certeza da recompensa, as picuinhas se tornam desimportantes. Quando a gente sabe o que está fazendo e pelo que está fazendo, ei, irmãos, fulano de tal fez assim, falou daquele jeito, não sei o quê, irmãos. Pelo que nós estamos vivendo, pelo que estamos gastando a nossa vida, aonde queremos chegar, ama mais uma vez, perdoa mais uma vez. Quantas vezes, pastor? Aí Jesus vai te dizer 70 vezes 7 por dia. Tá bom? Nem teremos tantas oportunidades para perdoar tanto alguém, não é verdade, irmãos? Mas ele está falando, o perdão tem que ser ilimitado. A disposição de acreditar no que Deus pode fazer na vida de alguém, irmãos, tem que acontecer. Temos que ser benignos, temos que acreditar. Se nós não estamos no ramo de acreditar em transformações, estamos no lugar errado. Se eu não acredito em transformação, eu vou dizer para você, eu não deveria nem estar pregando aqui.
Porque improvável também era eu. E fugi. E corri e relutei. Até entender que o que Deus tinha para mim era muito melhor do que os meus próprios planos. Deixa eu te falar, irmãos, nada é mais compensador do que você dizer sim para o Senhor. E não é sim para pregar no púlpito. Não, irmãos, é sim para a agenda dele. É sim para ser um missionário no lugar onde você está inserido. É lá o seu púlpito. É lá a sua nação. É lá a sua missão.